Olá, queridos, bom dia. É muito bom estarmos aqui meditando na palavra de Deus. E eu gostaria de informar a todos vocês que no último dia 17 de maio eu passei por uma cirurgia da hérnia umbilical. Graças a Deus foi tudo bem e estou em casa me recuperando. Não estamos com atividades no espaço profético Rema, a nossa comunidade profética em Vila Valqueire, pois é um trabalho que está no início e devido à minha cirurgia eu tive que cessar temporariamente as atividades lá no nosso espaço, mas com a graça de Deus, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, estaremos voltando às nossas atividades na semana que vem. Na segunda-feira nós já estaremos lá com a nossa consagração às 8h30 da manhã. Se você estiver passando por um momento de aflição, por um momento de situação bem desafiadora, sabe, você pode contar com as nossas orações. Deixe teu nome aí, escreva aí, Espaço Profético Rema. Olha, meu pedido de oração é esse, e nós estaremos orando juntamente com você, porque eu creio no poder da oração que é feita em nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder daquele que se dispõe a dobrar o seu joelho, que se dispõe em fazer uma oração intercessória. A igreja, juntos, nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis, porque nós temos um Deus que salva, que cura, que liberta. Nós temos um Deus que faz cooperar todas as coisas na vida daquele que anda segundo o propósito dele. Então, que você possa exercer o seu direito de filho de Deus e escrever embaixo desse vídeo: ore por mim. Escreva, faça, peticione a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Ou seja, peça, verbalize, coloque para fora, faça igual Ana no templo. Ana era uma mulher estéril e vivia sendo afrontada, mas ela peticionou no templo, ela orou e Deus a abençoou. Então eu creio, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aí Paulo fala: súplicas, orações com ações de graça. Ou seja, peça, verbalize, coloque para fora, mas já crendo que recebeu, mesmo antes de ter recebido. Essa é a origem da fé. Quando você peticiona, quando você ora, quando você expõe diante do Deus Altíssimo, Ele guardará a nossa mente e o nosso coração na esperança que há em Cristo Jesus. O apóstolo fala: e o Deus de paz, essa paz que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Ou seja, peticione, mas crendo que já recebeu. E assim Ana desceu do templo. E recebeu de Deus o que ela foi buscar. E eu creio que se você colocar Espaço Profético Rema, nós estaremos orando por você. Descreva lá: sejam conhecidas diante de Deus. Coloque lá: eu quero a cura do meu filho, eu quero a libertação da minha filha, eu quero a restauração dos meus relacionamentos, do meu casamento, do meu relacionamento de paternidade, de maternidade. Eu quero a restauração do meu interior. Coloque lá.
Deus, com toda certeza, Ele vai nos abençoar porque Ele é amor, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele é um Deus de longanimidade, porque Ele é um Deus de bondade, porque Ele é um Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, nos amou quando ainda éramos pecadores. Então nós temos esse Deus para colocar as nossas petições diante dele. As nossas orações vão subir como aroma agradável ao Senhor. Então, segunda-feira, 8h30 da manhã, nós estaremos peticionando, intercedendo por você. Lembra de Jesus no episódio da mulher Sírio-Fenícia? Aquela mulher, ela veio clamando ao Senhor, clamando. E quanto mais ela clamava, mais pessoas e até discípulos de Jesus mandavam ela calar a boca, mas ela não calou a boca, ela não se intimidou com aquela situação. Ei, você que está me ouvindo, não se intimide com a situação momentânea, não se intimide com as adversidades, com as aflições da vida. Aquela mulher Sírio-Fenícia, ela continuou, até que ela foi tão firme no que ela colocou no coração. Os discípulos tentaram calar aquele grito de ajuda, aquele grito de socorro, mas até que Jesus parou e dialogou com aquela mulher. E aquela mulher recebeu a seguinte frase de Jesus: mulher, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aquela mulher, convicta de que seria abençoada por Jesus, aquela mulher Sírio-Fenícia, ela disse: mestre, mestre, até mesmo das migalhas que caem das mãos dos donos dos cachorrinhos, até mesmo da migalha. E aquela mulher voltou para casa com a sua oração respondida, com o seu pedido atendido. Livra minha filha, ela está endemoniada. E Jesus, ele exclama que nunca tinha visto uma fé em Israel. Aí, ó, o nosso cachorro graveto. Deixa eu dar uma pausa aqui. Voltando aqui, o nosso cachorro graveto, ele latiu aí, você ouviu, né? Mas eu não vou cortar, não. Então aquela mulher, ela voltou para casa abençoada. E Jesus, salvo engano, ele disse que não tinha visto uma fé daquela. Entre os filhos de Israel. Então, segunda-feira, 8h30 da manhã, na rua Mário Barbeiro, 121 Vila Valqueire. Desse passo de fé, vai lá orar com a gente. Se você não pode, por algum motivo, estar lá com a gente, orando, buscando, que você possa escrever aí, abaixo desse vídeo, o seu pedido de oração. Porque nós vamos estar intercedendo por todos os pedidos. E eu creio na oração. Assim como aquela mulher Sírio-Fenícia foi pedir por sua filha, a igreja, o espaço profético Rema, vai pedir por você. Porque nós somos uma família. Você é meu irmão. Você é a minha irmã. Você está entendendo isso? Juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Mas unidos nessa irmandade em nome de Jesus,
nós somos imbatíveis. Imbatíveis. Porque está escrito: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu agrilhão? Ó morte, Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, nós cremos que a nossa oração será atendida. Nós cremos que a vontade de Deus será estabelecida em nossas vidas. Então, na segunda-feira, 8h30 da manhã, estaremos lá na nossa consagração. Na quarta-feira também, às 8h30, e na sexta-feira também. Domingo pela manhã, 8 horas, o nosso culto com a nossa escola bíblica Rema, e logo em seguida o nosso culto de louvor e pregação da palavra Rema. Louvado seja Deus. Vai lá, faz uma visita, Rua Mário Barbeiro, 121, Vila Valqueire. Deus ajuda, até deu uma embolada aqui, né? Deus ama agir na vida daquele que ninguém acredita mais. São os chamados improváveis. Lembra da caverna de Adulão? Você lembra desse episódio? Onde Davi foi para essa caverna e lá só tinham homens desacreditados, homens com passados horrorosos, homens marginalizados, ou seja, à margem da sociedade. E Davi foi lá e Deus fez um grande exército daqueles homens improváveis. Você lembra também dos humildes pescadores, os 12 discípulos? Lembra? Lembra de Pedro? Um homem rude, bruto, de personalidade forte. Lembra dele? Um pequeno pescador, um humilde pescador. Até chegar ao ponto onde Jesus entrou na história dele. Então, quero dizer para você que Jesus pode entrar na sua história como entrou na minha história. Minha história bagunçada, minha história desajeitada, minha história cheia de erros. Com certeza eu estava nessa caverna de Adulão, com certeza eu era um pescador também, mas Jesus olhou para mim com os meus pecados, delitos, com os meus erros na caminhada. Nossa, e quantos erros foram. Jesus olhou para mim: ei, pescadores de homens, ei, você vai fazer parte desse exército, esse exército do rei, assim como aqueles homens fizeram parte do exército do rei Davi. Nós, os improváveis, fazemos parte do grande exército de Deus, a igreja. A igreja desacreditada, a igreja massacrada, a igreja tentaram eliminar a igreja em todo período histórico, mas quanto mais batem na igreja, mais a igreja avança. Mas sabe por que a igreja avança? Por uma palavra. Se você tem uma palavra, Deus está te levando a avançar nesse momento. Escute essa palavra que eu estou liberando para a tua vida. Em nome de Jesus. A igreja tinha uma palavra. Naquele episódio, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Lembra? E logo em seguida Jesus fala. E sobre essa rocha, Jesus, sobre essa rocha chamada Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por isso, entra reino e sai reino, entra governo e sai governo, sociedades, movimentos vão fazer passeatas contra a igreja, passeatas contra a igreja.
Vamos proibir a pregação do Evangelho e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não adianta. A igreja veio para salvar. Salvar, salvar, salvar. A igreja vem para resgatar. A igreja vem para trazer a revelação que você aí, você que ainda não aceitou Jesus, você aí que é dito como ímpio, você aí que é dito como mundano, você aí que ninguém acredita mais em você, mas a igreja acredita em você. Você precisa receber a revelação que você é filho de Deus. E a igreja leva essa revelação. Nós, a igreja, somos o pastor para apacentar essa grande cidade que está aí. É isso. Então eu convido a você a estar com a gente. É assim, é movimento. Falo uma coisa, pulo para outra. Mas eu quero convidar você e toda a sua família. Espaço Profético Rema, na rua Mário Barbeiro, 121, Vila Valqueire. Guarde esse endereço. Guarde esse endereço. Basta uma palavra. Uma palavra. E você tem essa palavra hoje. Jesus pode mudar a sua vida. A intenção dele é mudar, mas ele vai precisar de você. Ele vai precisar de você. Mas como Jesus vai precisar de mim? Lembra aquele episódio de Lázaro? Lázaro, um menino. Ele morreu e já estava enterrado há 4 dias. 4 dias que ele já estava morto. E aí Jesus fala assim: tirem a pedra. Sabe? Por isso que eu falo que Deus nos chama para trabalharmos juntos. Deus não vai fazer tudo. Tem a parte que cabe a nós. Ou seja, a parte que cabe a você é você na segunda-feira, 8h30 da manhã, se arrumar, levantar e chegar lá na rua Mário Barbeiro 121 e orar com a gente. A parte que cabe a você é você assistir esse vídeo e colocar aí teu nome, seu pedido de oração. A parte que cabe a você é você estar presente nessa movimentação profética. Lázaro estava morto. A palavra que faz nascer novamente, a palavra que traz vida, só Jesus pode dar. Só Jesus pode fazer. Mas a igreja faz rolar a pedra. A igreja tira as ataduras. A igreja atua, mas a palavra profética é de Jesus. E ele está falando: ei, eu posso mudar a sua história. Ele mudou a história dos 12 discípulos. Ele mudou a minha história. De repente, na tua própria família tem uma pessoa que Jesus mudou a história. Coloque aí embaixo desse vídeo: Jesus mudou a minha história. Então, se Jesus mudou a sua história, se Jesus mudou a minha história, eu quero levar essa oportunidade para você. É isso que a igreja faz. Jesus fala: eu não vim para aqueles que não precisam de mim, eu vim para aqueles que necessitam de mim, eu vim para aqueles que estão doentes. E para um doente nada melhor do que a cura. E eu fui curado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, querido, meu irmão e minha irmã, Jesus é a nossa esperança, e nós queremos compartilhar essa esperança com você. Então a sua parte você precisa fazer. Lembra aquela mulher com um fluxo de sangue? Jesus, ele estava curando várias pessoas, né? E ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Então você está sabendo que tem uma consagração segunda-feira, 8h30, na rua Mário Barbeiro, 121, Vila Valqueire. Você está ciente. Você está ciente que tem várias igrejas perto da sua casa.
Você está ciente que a Bíblia é a palavra de Deus? Você está ciente? E aquela mulher com fluxo de sangue estava ciente de que Jesus estava curando e que Jesus ia passar ali, e ela padecia com essa enfermidade durante 12 anos. 12 anos, uma mulher padecendo com fluxo de sangue, e diz o texto sagrado que ela gastou tudo que tinha com a medicina. É errado isso? Não. Tem que buscar sim, tem que buscar ciência. Os médicos têm que buscar. Mas ela ouve que Jesus ia passar, e fraca, debilitada. Talvez você possa colocar várias desculpas, sabe? Pô, segunda-feira é dia do meu trabalho, segunda-feira é muito cedo, segunda-feira eu vou ter que gastar dinheiro. Mas aquela mulher com fluxo de sangue, ela falou: eu vou tocar na orla do vestido dele. E se eu tocar somente nessa orla aqui, aqui, na pontinha da orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Tá vendo como Jesus depende de você também? Eu serei curada se eu tocar somente na orla. E ela foi. E pela lei, toda mulher com fluxo de sangue não podia sair de casa, se envolver em sociedade, na comunidade. Ela era impura, e quem tocasse nela ficaria impuro pela lei. Então ela não poderia sair de casa, porque ela estava com fluxo de sangue. Quantos desafios, né, para aquela mulher ficar em casa. A lei era um desafio, sua fraqueza era um desafio, a sua condição física e emocional era um desafio. Mas sabe o que ela fez? Ei, eu não quero nem saber. Eu vou tocar na orla do vestido de Jesus. E quando eu tocar nessa orla, eu serei curada. Imagine Jesus cercado por uma grande multidão, e ela saiu de casa. Imagine a cena. Pá, abriu a porta e ela foi caminhando. E ela avistou com certeza a multidão. E aí agora, fraca, como é que eu vou tocar na orla do vestido dele? Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Às vezes o teu milagre não acontece por causa da desculpa. Eu não vou por causa disso. Eu não vou ler por causa disso. Eu não vou subir um monte por causa disso. Eu não vou jejuar por causa disso. Eu não faço a leitura por causa disso. A sua desculpa pode estar impedindo o seu milagre. Mas aquela mulher cirofenícia, meu irmão e minha irmã, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Aquela mulher saiu, abriu a porta e foi. E diante dela estava uma grande multidão. E agora, como é que eu vou tocar no vestido? Na orla do vestido de Jesus, como eu vou tocar? Como? Meu irmão, o texto não diz como ela conseguiu, mas ela chegou. Ela chegou. O importante é você chegar. Saia daí, saia dessa situação. Vai lá, escreva seu nome, a sua petição. Se você quer fazer melhor, vai lá orar com a gente. Mas vá com a certeza. Aquela mulher, ela foi com a certeza de eita, aleluia, quando ela tocasse na orla, ela seria curada. Olha só o ambiente profético acontecendo nessa história. O ambiente profético, ele não estava acontecendo ali onde Jesus estava no centro da multidão. O ambiente profético já estava acontecendo no coração daquela mulher. O que eu quero dizer aqui? Você tem que gerar esse ambiente profético para quando você chegar lá, já está tudo planejado no coração de Deus para que tua bênção chegue em suas mãos.
Você está entendendo? O ambiente profético já estava sendo gerado na casa dessa mulher. E o ambiente profético foi acompanhando ela. O ambiente profético viu a multidão. O ambiente profético foi dando a estratégia para aquela mulher atingir o objetivo dela. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E aquela mulher, naquele momento, ela exerceu esse amor. E andam segundo o seu propósito. Deus quer curar. E aquela mulher saiu de casa nesse ambiente profético de cura. E olha o que o texto fala, uma coisa assim muito interessante. Quando ela toca, tudo para. Jesus para, a multidão para. E uma pergunta bem interessante. Jesus fala: quem me tocou? E um dos discípulos: mestre, você só pode estar brincando, né? Com essa multidão, esse empurra, toca daqui, toca dali, você pergunta quem me tocou? Olha o ambiente profético gerado no coração daquela mulher. Você é capaz de gerar esse ambiente profético somente crendo, exercendo a fé. Eu creio, ele vai passar lá, eu vou lá na consagração 8h30 da manhã e eu tenho a certeza de que eu vou sair de lá com o que Deus tem reservado para mim. Aquela mulher, ela sai de casa assim. Lembra do apóstolo Paulo? Pedir já recebendo que pedir já agradecendo que recebeu. Aquela mulher foi assim. Ela gerou esse ambiente profético, saiu de casa na convicção de que seria curada. Já saiu assim, meu irmão, com sangue nos olhos da cura, com sangue de Cristo. Ela já saiu assim, nesse ambiente profético de cura. E quando ela chegou, meu irmão, ela tocou e Jesus parou, a multidão parou, e um discípulo falou: olha, você pode estar brincando, Jesus, que essa multidão aí tocando em você, um empurra danado. Jesus falou: não, foi um toque diferente. Foi um toque de quem sabia o que estava fazendo, o que já tinha estabelecido no coração, o que já tinha estabelecido um ambiente profético dentro do coração dela. Foi um toque que acionou em mim uma virtude, pois de mim, disse Jesus, saiu virtude. E aquela mulher tímida, né? Pois a mulher tinha uma situação muito delicada na sociedade da época. Aquela mulher, eu imagino: fui eu que toquei, fui eu, Senhor. Ah, filha, olha aí, precisamos levar para essa sociedade a revelação que eles são filhos de Deus, e essa função está na igreja. Ou melhor, essa função não, essa responsabilidade é da igreja. E aquela mulher: fui eu, filha, a tua fé que foi gerada lá na tua casa, a tua fé que foi determinada lá dentro da tua casa, no ambiente profético, lá dentro da sua casa, que fez você sair de lá imunda diante da lei, que fez você sair de lá fraca, que fez você sair de lá e encarar essa multidão e tocar em mim. Foi essa fé que moveu os seus pés na minha direção. Essa fé, minha filha, te curou. O que você está esperando? O que você está esperando para sair desse ambiente de enfermidade, gerar em ti esse ambiente profético de cura? Sabe, muita gente vai achar assim: não, meu Deus, olha o que ele está fazendo, está gerando expectativa no coração de pessoas, e se não acontecer nada. Se você sair de casa com essa possibilidade que não vai acontecer nada, você vê a diferença da mulher Ciro-Fenícia, que saiu convicta também que Jesus chamou: nunca vi uma fé dessa em Israel. Aí depois a mulher com filho com fluxo de sangue: vai, minha filha, a tua fé te curou. Você está entendendo?
Você está entendendo? O apóstolo Paulo, ó, íntimo de Jesus, espinho na carne, ele orou. Deus não deixou Paulo sem a cura. O que ele recebe de Deus? Quando você recebe de Deus, há um conforto no seu coração. Paulo recebeu: meu filho, os espinhos na carne vão ficar aí do jeito que estão, mas a minha graça, meu filho, é maior do que a cura dos seus espinhos na carne. Então, fica com a minha graça, porque a minha graça te basta. E o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Você está entendendo? Deus vai ter sempre um caminho para você, um caminho de paz. Então, se você não pode estar com a gente nesses dias de consagração, segunda-feira vai começar 8h30 da manhã na rua Mário Barbeiro 121 Vila Valqueire. Se você não puder, você escreva o seu nome. Eu vou estar postando esse vídeo no Instagram ou no Facebook, não, no YouTube, porque tá grande, não vai dar, no YouTube, e você vai escrever lá o seu pedido de oração. Mas se você quiser desafiar todas as suas impossibilidades, igual essa mulher com fluxo de sangue fez, comece a gerar esse ambiente profético dentro da tua casa, dentro do teu coração, que com toda certeza algo muito especial vai acontecer de Deus na nossa vida. Eu estou aqui me recuperando da cirurgia. Eu orei por mais ou menos uns 5 anos para que eu não passasse por essa cirurgia, mas eu passei. A cirurgia, a medicina é a cura divina também, usada através dos homens. Mas Deus é o ser não. Deus não tem como a gente conceituar Deus. Deus é Deus. Como ele disse para Moisés: eu sou. Vamos dizer, o eu sou deu aos homens conhecimento da medicina. E estamos aí. Fui curado. Cura através das mãos dos homens. A Bíblia, escrita por Deus, através das mãos dos homens. Então Deus abençoa os homens para que eles possam abençoar pessoas. E isso em todas as áreas. Louvado seja Deus por isso. Então nós estaremos voltando com a graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade de Deus. E eu quero compartilhar, o que eu falei até agora não tem nada a ver com a mensagem, né? Isso foi só um bate-papo, uma resenha para aquecer o nosso coração. Deixa eu dar um pause aqui, rapidinho, eu vou botar uma água e vamos retornar com a mensagem. Voltamos. O texto que eu quero compartilhar com os nossos irmãos está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Diz assim: naquele momento, que momento? No momento que Jesus bradou na cruz: Pai, está tudo consumado, em suas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Somente aí. Naquele momento que Jesus bradou: Pai, está tudo consumado, na sua mão entrego o meu espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto para baixo. Do alto para baixo. Isso é importante. Do alto para baixo. Tudo que está escrito na Bíblia tem um significado muito especial. Anote isso aí. Tudo
que está escrito na Bíblia tem um significado todo especial, tudo tem o seu propósito. Por quê? Qual é a base disso? Porque toda a escritura, Gênesis, Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. Ela é um livro, né? A Bíblia é um livro. Não vamos falar disso agora não, porque senão a gente vai abrir um parênteses e entrar por outros caminhos, mas um dia a gente vai falar sobre a Bíblia. Vai falar sobre a Bíblia. Não podemos idolatrar a Bíblia. Assim como o povo quis idolatrar e até idolatrou aquela serpente de bronze que Moisés mandou fazer, né? Foi Moisés? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Sim, foi Moisés, porque está escrito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado, para aquele que todo nele cria não pereça, né, mas tenha vida eterna. Então isso foi Moisés. Começaram a idolatrar a serpente bronze, né? E nós não podemos idolatrar a Bíblia. A Bíblia é o que ela é, na sua funcionalidade de revelação. A idolatria, o que diz lá? Adorar somente a Deus. A gente não tem que adorar as coisas de Deus. Jesus é Deus? É. Então devemos adorá-lo. Não é verdade? Então é isso aí. Seguindo. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Nossa! Isso quer dizer muita coisa. Muita coisa. Quem lembra aí que Moisés foi lá no alto do Monte Sinai, que Deus falou com Moisés e deu toda a lei? E no monte, Cristo cravou na cruz toda a lei. Do escrito de Moisés, a trajetória histórica, até no monte, onde tinham 3 cruzes. Jesus estava numa delas, ali Jesus cravou todo o escrito da lei. Olha o período. Ali Jesus põe fim a tudo que Moisés recebeu no Monte Sinai. Ele crava na cruz todo o escrito da lei. Ele cumpriu tudo que foi escrito lá no Monte Sinai. Tudo que foi estabelecido por Deus naquele momento, atravessando a história toda até chegar em Jesus. Todo aquele sistema religioso chegou ao fim do alto, porque do alto aquele sistema foi posto por Deus. Do alto aquele sistema foi terminado por Deus. Então é muito importante essa compreensão. Quem tinha acesso ao santuário? Lembra? O pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, onde está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em cada parte do templo, no pátio, eu sou o caminho. No lugar santo, eu sou a verdade. No lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, estava lá: eu sou a vida. Então Jesus, ele acaba com todo esse sistema de adoração. Jesus, ele acaba com todo esse sistema de sacrifício. Diz que agora, na época era só uma tribo, e nós já sabemos disso. Se você ainda não sabe disso, nós vamos estar preparando um estudo muito, muito legal, onde diz: o véu se rasgou, a nova aliança foi implantada pelo Filho de Deus. Então você vê que nesse momento o véu, toda a estrutura, ela é rompida. Toda a estrutura, ela foi rompida, ela foi posta no seu fim, porque o Filho de Deus cumpriu toda a lei. E agora não só mais a tribo de Levi,
Não só mais uma pessoa era o ofício, não. Jesus fala assim para a mulher samaritana, porque ela pergunta sobre a adoração do templo, que a salvação vem dos judeus, beleza, e nós temos que ir lá adorar, lá no templo, ou aqui em Samaria. Aí Jesus fala, nem lá nem cá. Chegará um tempo, esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não tem mais local, não tem mais rituais, não tem mais sacrifício. Agora a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então eu quero compartilhar com você que isso faz muita diferença no nosso entendimento da nova aliança. Nós não somos mais sacerdotes. Nós tipificamos esse sistema sacerdotal, esse sistema de sacrifício, esse sistema de lei não existe mais na nova aliança. Não existe, porque o véu se rasgou. E eu quero entrar numa parte bem específica sobre o véu se rasgou. Isso tem uma enorme diferença no relacionamento com Deus. E é isso que eu quero falar. O véu se rasgou de alto a baixo para estabelecer um novo relacionamento com o Pai, onde eu e você temos livre acesso. Não dependemos mais de intercessores. A diferença, gente, é brutal. Sacerdócio real, nação eleita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja uma nação eleita pela fé. E eu vou dar uma parada por aqui, que eu tenho que fazer umas ligações, né, que eu estou compartilhando com você. Eu estou trabalhando, eu estou me recuperando da cirurgia e eu tenho que agora dar um repouso, né, uma pausa, mas nós vamos continuar esse assunto amanhã. Lembra aí, paramos em sacerdote. Lembra aí, paramos que o véu se rasgou de alto a baixo e nós vamos entrar no que mais importa hoje. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, muita coisa ficou deixada para trás. Mas eu quero tocar apenas na questão do relacionamento com Deus, na questão do serviço a Deus, na questão do reino de Deus. Antes do véu ser rasgado era uma coisa, após o véu ser rasgado é outra coisa. E nós vamos falar justamente no relacionamento pós-véu. Amém? Então, até lá, um forte abraço, graça e paz.